que o diretor de Round 6, Won To-han, já declarou que se inspirou em jogos infantis e famosos animes e mangás japoneses, a maioria já sabe. Mas você sabe que existiu um campo de internamento coreano que é considerado o Round 6 da vida real? Olá, meus amores, tudo bem? Eu tô muito feliz por ter vocês aqui em mais um vídeo. Hoje eu vou contar uma história que chega a ser difícil de acreditar. É a história que inspirou a série de maior sucesso da Netflix, Round 6, e realmente vai deixar vocês assim atônitos. Mas antes de eu ir para a história, eu quero fazer aqueles pedidos carinhosos de sempre. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve. E se já for e ainda não tiver ativado as notificações, ativa para você não perder nenhum caso sinistro a partir de agora. Ah, se puder, deixa o like logo agora no começo do vídeo, porque isso me ajuda muito. Pode ser? Agora, bora para a história. Durante o ano de 1980, o governo regido pelo ex-presidente coreano Chun Doo-hwan, então sob o domínio militar, implantou um programa que visava limpar as ruas de pessoas sem teto e pessoas indesejadas, para que o país fosse visto como uma potência econômica moderna durante as exibições dos Jogos Asiáticos de 1986 e dos Jogos Olímpicos de Seul de 1988. Dessa maneira, milhares de instalações foram criadas em toda a Coreia do Sul para poder abrigar pessoas. As instalações eram governamentais, porém administradas de maneira particular por pessoas que eram designadas para os trabalhos. O local deveria promover refeições, abrigo e ajudar na reabilitação de algumas pessoas para o retorno à sociedade. Inicialmente, era exatamente isso que se acreditava acontecer. Mas em uma delas, a instalação número 410, chamada Brothers Home, fazia coisas que iam muito além disso. E por anos, o que aconteceu foi abafado pelo governo. E só agora vem tomado conta das manchetes graças a algumas mudanças feitas na lei em 2020. A instalação Brothers Home, localizada na cidade portuária do sul de Busan, era administrada pelos irmãos Park In-kun e Lee Young-sun, e era uma das maiores do país. A instituição era localizada, assim como Round 6, em uma área remota no meio da floresta e possuía enormes muros e muita segurança, o que tornava quase impossível uma fuga. Esta dizia prestar serviços de assistência social e era financiada pelo governo, de maneira que quanto mais pessoas internadas, mais eles recebiam. Uma propaganda que foi ao ar em 1981 falava que a instituição era um centro exemplar de bem-estar e social para os sem-teto, mas suas paredes de concreto alto escondiam a ganância grotesca e a criminalidade da sua gestão. Inicialmente, a casa contava somente com moradores sem teto, que eram encaminhados para Brothers Home pela apreensão da polícia. Mas ao perceber que o aumento dos internos aumentaria o faturamento mensal que recebiam do governo, eles começaram a raptar qualquer pessoa que estivesse na rua e que eles achavam ser vulneráveis. Os seus alvos principais eram crianças e adolescentes. Milhares de crianças que voltavam para suas casas após a escola eram abordadas por uma van branca, onde pessoas as forçavam a entrar nela e estas eram levadas à força para as instalações da Brothers Home, de onde muitas nem vivas saíram. Adultos considerados frágeis, em sua maioria idosos ou doentes, também eram raptados. O lugar era um verdadeiro campo de concentração, onde todos dormiam em beliches, usavam os mesmos uniformes, tinham cabelos cortados e os prisioneiros não tinham nomes, mas sim números. Todas as manhãs, às 5 horas, sirenes tocavam em todo lugar e todos tinham que estar preparados para o que vinha. Sim, Round 6 se inspirou totalmente nisso.
Lá dentro das instalações, os administradores haviam criado diversas fábricas para produzir produtos, como lápis, mini guarda-chuvas para coquetéis, sapatos, marcenaria, metalúrgica e muitas outras coisas pelas quais eles eram forçados a trabalhar diariamente, sem receber nenhum tipo de valor em troca. A verdade mesmo é que eles eram escravizados e se eles não cumpriam as metas do dia, eles sofriam punições duras. Caso algum deles não cumprisse a meta estipulada diariamente, ele era espancado com um taco de beisebol. Na verdade, eles eram espancados por absolutamente tudo, gente. As punições eram as mais severas possíveis. As crianças, assim como os adultos, também eram obrigados a construir edificações e muros para ampliar o complexo da Brothers Home. As condições eram tão desumanas que cada um preso só possuía um uniforme e uma escova de dente era compartilhada por várias pessoas, sem falar que eles viviam em meios a insetos e ratos. As mulheres, quando engravidavam, eram forçadas a tirar os bebês e os deficientes viviam em uma área isolada onde simplesmente eles vegetavam porque eles viviam drogados. Essa área, por sinal, era chamada de área zumbi. Aí, vocês imaginam por quê. Mas, Mirla, eles não tentavam fugir? Como eu disse anteriormente, as instalações da instituição eram de segurança máxima, mas mesmo os poucos que tentavam, eles eram pegos e perdiam suas vidas. E isso logo chegava aos ouvidos de seus companheiros, que ficavam amedrontados e não tentavam mais fugir. Conforme mais pessoas entraram no local, a organização ficou mais difícil de ser controlada. No seu auge, chegando a ter mais de 3.500 pessoas internadas. Então, eles designavam as próprias pessoas confinadas a uma espécie de promoção, estes se tornando líderes de pelotão. E como ganho, eles recebiam algumas regalias. Mas esses líderes que foram designados eram tão ruins quanto os próprios administradores. Eles espancavam as pessoas que estavam confinadas e faziam jogos que eram tão brutais que tiraram a vida de centenas de pessoas. Mais tarde, esses relatos se tornariam também inspiração para a série Round 6, onde as pessoas lutavam por suas vidas. Pseudo-jogos foram criados e dentre eles a gente pode citar alguns. O jogo do veículo motorizado, que era quando os líderes gritavam indicador esquerdo e batiam diversas vezes nos olhos da vítima até que ferisse ou chegasse realmente a cegar a pessoa. Tinha também o jogo de Hiroshima, que era quando os detentos eram forçados a ficar pendurados de cabeça para baixo nos trilhos dos beliches por um longo período, e as pessoas que caíssem antes do jogo acabar eram severamente espancadas, algumas até perder suas vidas. Mas isso não era tudo que acontecia de ruim naquele local. Dentre tudo isso, milhares de crianças eram abusadas diariamente em uma espécie de show que era assistido por todas as pessoas que estavam lá, principalmente os administradores. Embora relatórios oficiais indiquem que somente 551 detentos tenham chegado ao óbito, estima-se que o número seja muito maior, chegando a mais de 1.500 vítimas. Alguns anos mais tarde, em 1990, trabalhadores desenterraram cerca de 100 arcadas humanas naquele local. Mas acreditem, a história fica pior. Os irmãos Park e Lin, que administravam o local, eram pastores de uma igreja e justificavam todas suas ações e violência em nome de Deus. E a lista de atrocidades é grande. Todas as manhãs, às 5h30 da manhã, eles transmitiam cultos da igreja pelos alto-falantes e obrigavam todos a marchar até a escadaria, onde tinham que recitar os 10 mandamentos e também fazer a oração do Pai Nosso. Quando algum detento tentava fugir do local, ele era capturado e era levado para uma área onde todos que estavam lá podiam o ver sendo brutalmente violentado por várias pessoas. Quando essa pessoa entrava no limite entre a vida e a morte,
o pastor Lin chegava próximo dela e citava versículos bíblicos afirmando que tudo era por ordenação de Deus. Parker e seu irmão conduziam também o julgamento das pessoas que acabavam roubando para comer porque sentiam fome, que dormiam durante a hora do trabalho e que fizessem coisas que eles julgavam simplesmente como crimes. A penalidade máxima, eu acredito que vocês já tenham noção de qual seja: o espancamento até a vítima perder a vida. As crianças e adultos que foram aprisionados naquele lugar passavam fome, frio, tomavam banho de água extremamente gelada, mesmo durante o inverno, eram usadas para entreter os administradores com espancamentos e abusos. Durante os anos que a instituição funcionou, visitas de agentes do governo e doadores imponentes que ajudavam a financiar a instalação eram feitas com uma certa frequência. Mas o problema, gente, é que estas eram sempre agendadas com antecedência, o que dava tempo para que os administradores conseguissem maquiar a situação para que tudo fosse visto com bons olhos. Eles diziam para essas pessoas que as fábricas eram uma espécie de ofício a ser ensinado, que quando as pessoas fossem liberadas de lá, todas elas teriam uma profissão. Aí, durante as visitas, os prisioneiros eram obrigados a tomar banho, usar roupas limpas e se comportar. Mas, em 1986, rumores de que pessoas estavam sendo raptadas para serem mandadas contra a sua vontade e até mesmo sendo assassinadas na Brothers Home começaram a surgir na Coreia. Então, o promotor local, Kim Young-hun, decidiu visitar a instalação sem fazer o agendamento antes. E o que ele viu naquele local era assustador. Ele fotografou os líderes que vigiavam os detentos com grandes pedaços de madeira em suas mãos, cachorros soltos entre essas pessoas, crianças trabalhando em condições subhumanas e chegou inclusive a presenciar um detento ser agredido gravemente por ter parado para descansar. Mas uma área em específico, que continha cerca de 1.000 crianças visivelmente maltratadas, chamou sua atenção. Pouco tempo depois, o local foi invadido pelo governo e lá encontraram um montante de aproximadamente 5 milhões de dólares em várias moedas diferentes. Nessa mesma época, foram checados os registros das pessoas que estavam na instalação e somente 10% era sem teto. Os outros 85% eram crianças e adolescentes que foram sequestradas e mantidas no local contra sua vontade, e 5% eram de adultos sequestrados. Em janeiro de 1987, o diretor Park foi preso e acusado de sequestro, mas acabou sendo absolvido das acusações. Nesse mesmo ano, a instituição foi fechada após fazer mais de 38.000 vítimas. Gente, acreditem, a corrupção e a impunidade não são privilégios brasileiros. Isso a gente pode ver nos vários casos que eu conto aqui ao redor do mundo. Inclusive, o promotor Kim, que iniciou o desmonte da Brothers Homes, ficou indignado quando seus superiores ordenaram que a pena fosse leve. Nesse momento, ele parou de acreditar no sistema. Então, o diretor Kim da Brothers Home foi preso por 2 anos e meio, mas não pelas violações de direitos humanos absurdas que ele cometeu, e sim pelo desvio de verbas públicas para usufruto pessoal, já que esse havia conseguido uma parceria com uma igreja de Sydney, na Austrália, para onde ele mandava todo o dinheiro que deveria ser gasto com comidas e bem-estar dos moradores da Brothers Home. Na época que tudo foi descoberto, seu irmão Lee Young-sun já havia se mudado para a Austrália cerca de 1 ano antes. Fugido, na verdade, né? Naquele país, Lin iniciou uma nova vida com o dinheiro que era enviado pelo seu irmão. Essa mesma igreja que era financiada pelo dinheiro da instituição ajudou Lee Young-sun a tirar o visto permanente para o país, o elegendo como pastor oficial da igreja. Posteriormente, em 2008, quando a história começou a vir à tona, os membros que frequentavam essa igreja se escandalizaram ao saber a história, pois eles
não tinham conhecimento do passado do pastor Lin. A igreja, então, para não perder seus fiéis, anunciou que também não tinha conhecimento daquilo. Mas os documentos registrados no processo mostram que eles sabiam de absolutamente tudo desde o começo. Mas, gente, voltando para o caso, após Park cumprir 2 anos e meio de prisão, ele imediatamente solicitou um visto para Sydney para visitar sua família. E, estranhamente, mesmo ele tendo uma ficha criminal e estando respondendo processo, ele conseguiu o visto e levou consigo seus filhos e esposa, que também fazia parte do esquema da Brothers Home, mas que não sofreu nenhum tipo de processo ou punição. Em 1990, Park criou sua própria igreja em Sydney. Por muitos anos, as pessoas que tentavam falar sobre o assunto eram oprimidas pelo governo. Mas em 2008, finalmente a história foi contada. Ainda hoje, milhares de sobreviventes entraram com processos contra Park e Lin para serem indenizados por tudo que passaram. Mas em 2016, Park faleceu de causas naturais, após viver uma vida plena e rica. E agora, o processo corre contra seus parentes, que herdaram todo o dinheiro do crime. Os filhos dele, que ficaram com a herança, negam as acusações e dizem que seu pai era inocente, mas temem que seus bens sejam retirados para serem penhorados pelo governo coreano. Lee Young-san também nega as acusações e disse que nunca foi membro da Brothers Home, apesar de diversos documentos oficiais afirmarem seu nome como diretor da instalação. Algumas das vítimas que sobreviveram e saíram da instalação tiveram enormes problemas psicológicos para lidar com os traumas adquiridos no local. Alguns nunca conseguiram voltar para suas famílias, pois não as acharam mais e por isso tiveram que continuar vivendo em instituições. Outros não se desenvolveram mentalmente devido aos traumas e estão em tratamento até hoje. Sem falar que muitos atentaram contra suas próprias vidas. Gente, mas deixa eu contar para vocês uma história em especial que chamou muito a minha atenção em meio às milhares de histórias por trás da Brothers Home. Um garoto de 12 anos chamado Jung sumiu enquanto jogava fliperama. Após seu desaparecimento, sua família ficou desesperada, em especial seu pai, que se afundou no álcool. Anos depois, Jung encontrou um homem muito abatido no campo de concentração. Esse homem era seu pai, que também havia sido capturado após se tornar um alcoólatra. Quando a Brothers Home fechou, Jung não pôde sair de lá com seu pai, já que o homem havia falecido devido aos maus tratos. É isso, gente. Esse foi o caso sinistro de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da forma com que eu apresentei a vocês. Compartilhem essa história com mais e mais pessoas. Quem ficou até aqui, aplaude nos comentários. Recebam toda a minha gratidão e até semana que vem.